Olá pessoal, Sargento Climaco do Corpo de Bombeiros, mais uma tarde de quarta-feira aqui com todos os senhores e hoje eu vou falar de PCI, Prevenção e Combate a Incêndio. Vou falar dos tipos de combustão, senhores. Nós temos a combustão completa e a combustão incompleta. Na combustão completa, vai produzir muito calor e chamas. Na combustão completa vai produzir calor e chama. Após a queima, vai deixar o que? Cinzas. Na combustão incompleta, ele vai produzir calor, porém pouca ou nenhuma chama. Exemplo, o carvão. E a combustão incompleta, ela é pobre em oxigênio. Senhores, nós temos as classes de incêndio. Tem uma classe A, tem uma classe B, tem uma classe C, tem uma classe D e tem uma classe K. Eu vou falar a particularidade de cada classe de incêndio. Senhores, a classe de incêndio A, o sólido, madeira, papel, tecido, pano, tudo isso é classe A, materiais sólidos. O material sólido, ele vai queimar em superfície e em profundidade. Após a queima do sólido, ele vai deixar resíduos. O agente extintor utilizado, água e PQS, posso utilizar na classe A. Já a classe B são os líquidos e gases inflamáveis. Líquidos e gases inflamáveis. Os líquidos, eles são divididos em líquidos voláteis e líquidos não voláteis. O líquido volátil é aquele líquido que queima facilmente, que queima muito rápido, que evapora muito rápido. Um exemplo, o álcool, a gasolina. O líquido não volátil, ele queima com dificuldade. Ele tem que atingir uma temperatura para que ele queime. E quando ele iniciar a queima, ele vai ter uma autossustentabilidade. Ele não se evapora facilmente. Então, líquidos voláteis e líquidos não voláteis. Ele queima apenas, o líquido queima apenas em superfície. Ele não queima em profundidade. E após a queima, ele não vai deixar o quê? Resíduos. Senhores, os agentes extintores utilizados, PQS, CO2 e espuma. Sendo que no PQS, ele vai fazer o quê? Ele vai corroer aquele material que está sendo queimado. Então, classe A, classe B e classe C, senhores. O classe C, ele tem um risco para o operador. Classe C, elétricos energizados. Logo, se ele não tiver energizado, ele passa a ser um classe A, sólido. Agora, se ele estiver energizado, você tem que ter um treinamento, uma instrução, para que você não se acidente com esse classe C. Por quê? Ele está energizado. Dependendo do que o senhor for utilizar, o senhor pode tomar uma descarga elétrica. O que eu posso utilizar de agente extintor? PQS e o CO2. Sendo que o PQS, ele vai o quê? Ele vai corroer e vai danificar. Classe D, senhores. Metais combustíveis pirofóricos. Eles queimam em alta temperatura. Por exemplo, uma roda de alumínio, se ela estiver pegando fogo, e se o senhor jogar, por exemplo, a água ali, ele vai causar uma explosão. Então, classe D são os materiais pirofóricos. Eles queimam em alta temperatura. Classe K, gorduras e óleos de cozinha. Especificamente o que? A cozinha industrial. Tá? Ele vai queimar apenas em superfície devido ao que? A alta temperatura. E o agente extintor que eu irei utilizar é o acetato de potássio mais água para fazer o combate. Não esquecendo, senhores, que o extintor de combate a incêndio, ele é para princípio de incêndio. Partiu de um princípio de incêndio, você já tem que fazer linhas de mangueira ou linha de mangueira e acionar o corpo de bombeiros. Mas nesse primeiro momento o senhor consegue, com o uso do extintor, combater o princípio de incêndio. Dê o seu joinha, compartilhe, escreva nos comentários, dê as suas sugestões de novos conteúdos para que eu possa trabalhar e todas as quarta-feiras postar para os senhores. Forte abraço.